O meu nome completo é António Manuel Paranhos Ferreira da Silva. O meu nome, pelo qual sou conhecido, é Manuel Ferreira da Silva. Manuel nasceu no Porto? Sim, portuense. É, nasceu no Porto e... Nasci do Porto, famílias portuenses, do lado do pai e da mãe. Fez aqui a sua infância e a sua juventude? Sim. Vivi sempre no Porto, com exceção de 2 anos em que estive em Lisboa. Em que fui oficial da Marinha, da Reserva Naval, e aproveitei para fazer o MBA na Universidade Nova. Eu tinha um projeto já conversado para fazer o MBA no INSEAD, entretanto fui chamado para a Marinha e ajustei, o que teve várias consequências na minha vida. Se quiser também posso contar, é um lado mais pessoal, um bocadinho fora aqui do âmbito de Serralves, mas também já agora aproveito e conto-lhe assim, porque portanto, eu fui para Lisboa e fiz o MBA na Nova, e foi por ter feito o MBA na Nova que o Artur Santos Silva me convidou para juntar ao projeto BPI, que na altura ainda não era um banco, e na altura éramos... Portanto, ele convidou-me, eu disse que sim, em agosto de 82, e comecei em março de 83, quando completei o serviço militar, de 2 anos, no Estado-Maior da Armada, e regressei ao Porto. Porque eu até admitia ficar-nos, mas regressei ao Porto em função desse convite. E pronto, e a minha vida profissional ficou definida, e foi um privilégio ter acompanhado o BPI desde o início. Quando eu cheguei, éramos 20 a 25 pessoas. Mas teve mais uma outra consequência no plano pessoal, é que depois o Artur Santos Silva perguntou-me se no ano seguinte do MBA da Nova havia alguém do Porto. A Sociedade Portuguesa de Investimentos ainda não estava em Lisboa, e eu disse que tinha 3 colegas aqui da Faculdade de Economia que também estavam a fazer o MBA, e então o Artur Santos Silva convidou os 3, e ele e a direção. Eu também fui para um almoço aqui no Tênis da Foz. Ele convidou os 3, pegaram 3 bons alunos da faculdade, os 3 com o MBA, e pronto, e nós estávamos a arrancar e precisávamos imenso de pessoas. E ele convidou os 3. Houve 2 colegas que, do meu ponto de vista, não tiveram a visão e recusaram o convite. Um seguiu a carreira académica, e pronto, é uma pessoa conhecida no mundo académico, e houve uma terceira pessoa que aceitou, que foi a Carmo, que atualmente é a minha mulher, já há muitos anos, há 35 anos, mas foi na sequência disso, porque nós já tínhamos sido colegas, mas éramos amigos, mas só depois é que a coisa aconteceu. E, portanto, na minha vida há estes 2 momentos decisivos. Eu costumo dizer, para mim, tomei 2 decisões muito acertadas, não é? Que não era óbvio na altura. Hoje em dia a pessoa pode pensar que era óbvio, mas na altura o BP, que hoje em dia se chama uma startup, quer dizer, mas claro, o Artur convenceu-me, e eu tive esse discernimento. A outra boa decisão foi ter casado com a Carmen, pronto, e aí a minha vida profissional e pessoal ficou orientada e definida. Portanto, foram 2 momentos decisivos da minha vida. Mas pronto, isto já é um lado mais pessoal, mas... Manel, quando esteve aqui no Porto, portanto, antes dessa vida mais adulta, digamos assim, sabia o que era Serralves, conhecia Serralves, tinha ouvido falar de Serralves? Fernanda, repare, eu penso que já falámos sobre isto. Serralves, não é? Até 87 estava completamente fechado. A Quinta de Serralves e a Casa de Serralves estavam fechadas, e, portanto, para a esmagadora maioria dos portuenses, com algumas poucas exceções, Serralves era assim um sítio misterioso, atrás de grandes muros, mas, quer dizer, muito poucas pessoas conheciam a casa e os jardins de Serralves. Portanto, aí não conhecia, não. Só vinha conhecer mais tarde com a abertura de Serralves ao público, não é? Então,
Quando é que tropeçou pela primeira vez em Serralves? Tem alguma memória de quando começaram aqui as discussões da venda, da tomada pelo Estado? Não, repare, o meu conhecimento não é, dessa altura não é um conhecimento direto e vivido. Eu conheço as histórias, mas não é um conhecimento direto e vivido, porque em 87, quando a Quinta de Serralves foi comprada pelo Estado, eu tinha 30 anos. E, portanto, 30 anos eu estava... o meu foco era a carreira profissional no banco. O banco tinha-se transformado em banco finais de 85 e início de 86. Portanto, o banco estava... Eu estava cheio de trabalho, estávamos todos cheios de trabalho e, portanto, nessa altura ainda dava aulas na Faculdade de Economia e iria casar em 88, portanto, casei em 88. Portanto, nessa altura, claramente a minha vida não passava por Serralves, como a partir de certa altura passou... Pois, mas nem a sua vida, nem a de 99% das Sim, pessoas do Porto. sim, eu tenho consciência disso, mesmo do que eu sei dos descendentes do Delfim Ferreira, também não... Enfim, também eles próprios não havia muitas visitas aqui a casa, não é? Portanto, não faziam grande vida social, tanto quanto eu sei, mas isto é um conhecimento até que me foi transmitido por descendentes. Portanto, mesmo era de facto muito pouca gente que conhecia Serralves, não é? Por isso, nestes 100 anos que nós agora celebramos, 2/3, de facto, Serralves teve uma vida privada, não é? Primeiro com o segundo Conde de Vizela e depois com o Delfim Ferreira, com ele vivo durante poucos anos, e depois com a família de Delfim Ferreira. Portanto, há 2/3 da vida da Casa de Serralves e dos Jardins de Serralves que são bastante privados e depois só a partir de 87, especialmente a partir de 89, é que passa a ter esta dimensão pública. Como é que era a vida cultural aqui no Porto nesses idos 87, esse virados ao Maroc, esse momento de grande transformação, a mudança de página a partir de 86, o que era o Porto na altura também com a vida cultural? Eu o que eu lhe posso, é como digo, podia fazer esse exercício, mas eu também, como digo, nessa altura estava claramente concentrado na minha vida profissional e entretanto familiar e não tinha nem pouco mais ou menos a vida cultural que tenho hoje em dia, ou que passei até a partir de certa altura. Não é? E, de qualquer modo, eu tenho bem consciência de que Serralves, e especialmente a partir de 99, com a abertura do museu, mas já naquele período, de 89 a 99, em que havia exposições na Casa de Serralves. Não é? Mas Serralves mudou completamente, penso eu, a percepção que quer os portuenses, quer os não portuenses, passaram a ter da cidade do Porto, porque ajudou a transmitir uma imagem de modernidade, de contemporaneidade, não é? E Serralves surge, antes de Serralves ser Serralves, antes de ter sido escolhida esta localização, porque houve outras localizações que foram equacionadas, existiu a ideia de um museu, porque a Fernanda já ouviu falar, com certeza, a seguir à Revolução do 25 de Abril, houve o chamado funeral do Museu Soares dos Reis, não é? Em que os artistas se manifestaram no sentido de haver a possibilidade de ver arte contemporânea, não só nacional, como internacional, e portanto, a ideia surge logo em 1975, é uma pessoa que é o Fernando Pernes, que foi o grande mentor e que contribuiu decisivamente para, por um lado, aglutinar este movimento dos artistas e, por outro lado, também com a participação de uma burguesia mais esclarecida que se envolveu e empenhou nesta ideia de termos um museu nacional de arte contemporânea no Porto. Pronto, é uma ideia que demorou a concretizar, porque, como vê, surgiu a seguir ao 25 de Abril e só
Em 87 é que é adquirida a propriedade por parte do Estado, que entra com a propriedade como fundador, e depois é constituída a fundação, e em 89, e depois também foram 10 anos para termos o museu, não é? O projeto do CISA e o museu. Portanto, isto demorou o seu tempo. Agora, o que eu fui vivendo cada vez mais, não é? Portanto, também cada vez mais. Continuou no BPI? Eu continuo no BPI até 17. Portanto, eu fiz quase 75 anos da BPI. Saí entrei em 83, saí em 17. E, portanto, relacionando com o BPI, há um aspecto importante que é o seguinte: o BPI, desde o início do museu, foi e é o mecenas do museu e o principal mecenas de Serralves. E, portanto, eu também passei a frequentar Serralves num papel institucional, muitas vezes representando o banco. Portanto, eu, a partir dessa altura também, a partir da altura em que abriu o museu, eu também passei a ser administrador do banco, e, portanto, muitas vezes, o Artur Santos Gil, o Zé Amaral, enfim, pediam-me também para eu representar o banco. A partir daí, portanto, nos últimos 25 anos, ainda muito antes de eu ser administrador de Serralves, que passei a ser em 14, já frequentava muito, mas a partir de certa altura, já não apenas nas inaugurações, mas também como visitante. E eu também, enfim, um lado mais pessoal, eu também crescentemente fui-me interessando mais por artes plásticas, provavelmente primeiro por arte moderna, não é? E pelos portugueses, e depois evoluindo também para a arte contemporânea e para os artistas internacionais. E uma coisa que eu fiz muito e continuo a fazer, hoje em dia com mais tempo, aproveitava sempre até viagens de trabalho. Eu, com as responsabilidades que tinha, viajava com alguma frequência até Londres, Madrid, sobretudo Londres e Madrid, às vezes Nova Iorque, e a partir de certa altura eu sempre aproveitei para visitar exposições e museus. Não é? Portanto, eu ainda, muito antes de entrar para a administração de Serralves, eu já acompanhava não só o que se ia passando aqui em Serralves e no Porto, mas também lá fora e designadamente nessas cidades. Portanto, isto para dizer que também foi um processo gradual. Mas Serralves, e depois a Casa da Música também, obviamente que tem, até em termos de imagem que se tem do Porto, que os povos portugueses têm do Porto, venham mais ou venham menos, frequentem mais ou frequentem menos, e eu acho que transformou a imagem da cidade. Qual foi o primeiro contacto que tive com Serralves assim mais próximo? Eu isso tenho dificuldade em dizer. Para ser sincero, tenho dificuldade em dizer porque, como lhe digo... Mas, no fundo, acaba por entrar aqui muito intermediado, de facto, por essa representação institucional. Não, eu isso também não diria. Porque também, como acabei de dizer, e eu pessoalmente, também, a partir de certa altura, também... Significa que Serralves, entretanto, se vai afirmando também como oferta? Não, isso claramente, e incontornável, não é? Só estou a dizer, através dessa representação institucional, obviamente que ainda reforçou, logo desde essa altura, essa minha ligação. Mas quer dizer, em paralelo, eu diria, enfim, agora retrospectivamente, eu próprio é que também cada vez mais me fui aproximando, interessando, e nas minhas viagens visitando museus e exposições, e aqui no Porto, e visitando galerias de arte. Quer dizer, eu também acho que foi mais ou menos por essa altura que comecei a visitar galerias de arte. Sim. E desses seus primeiros momentos aqui em Serralves, tem alguma memória do parque, da relação do museu com o parque, das exposições com o parque? O que eu tenho, isso ainda antes de ser administrador, eu também gosto muito de jardins, não é? Portanto, e ainda antes de eu ser administrador,
junto de pessoas que estavam na altura em Serralves, sempre procurei fazer sentir que era importante dar atenção também ao parque e aos jardins, não é? O que talvez em determinada altura não se falava tanto de Serralves pelos jardins e pelo parque, falava-se fundamentalmente pelo museu, pelas suas exposições. Mas eu sempre tive essa sensibilidade e essa preocupação, e desde logo por gostar de jardins, mas não só porque eu também comecei a visitar muitos museus de arte contemporânea e outros, não é? De facto, esta combinação é única. Quer dizer, alguns museus, sei lá, a Fundação BLR em Basileia, que também tem um museu do Renzo Piano, uma arquitetura também muito interessante, uma coleção muito boa. Também tem um jardim, mas é um jardinzinho, não é isto? Não são estes 18 hectares. O Museu Louisiana, em Copenhaga, também. Pronto, mas quer dizer, com esta dimensão daquilo que eu conheço é muito singular. Nós temos o MoMA em Nova Iorque, mas o MoMA em Nova Iorque é um museu que é ótimo, mas não tem esta envolvente, não é? E portanto, eu próprio fui ganhando bastante consciência de que este era um ativo fantástico, E, portanto, temos que agradecer ao Conde de Vizela, que teve esta visão, e à família de Delfim Ferreira, que manteve na sua integridade esta propriedade, porque é de facto uma coisa única. Quer dizer, ainda recentemente também fui visitar uma casa em Milão, que é muito conhecida, até que já apareceu nos filmes, também tem uma história parecida, uma família burguesa, industrial, e hoje em dia pertence ao Estado italiano, ao FAI. Pronto, e é interessante, é também da mesma altura, Art Deco, tem um jardim, mas quer dizer, mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Portanto, esta combinação que se conseguiu aqui de a casa Art Deco com o jardim formal francês, depois o museu do CISA, o Jardim de Arte Contemporânea, de facto é extraordinária. É extraordinária e muito daquilo que eu conheço, muito única. Pronto, e para o Porto e para quem é português, obviamente que é um motivo de grande orgulho, e houve muitas pessoas que contribuíram para que isto acontecesse, não só pessoas do Porto, obviamente, designadamente o governo que em 87 tomou a decisão de comprar Serralves, isso foi num governo de Cavaco Silva, com a Teresa Gouveia, também o professor Luís Vente Oliveira, também foi muito importante. Portanto, há aqui pessoas que foram, num determinado momento, decisivas para que... E não era, porque eu isso já me recordo. Eu recordo-me na altura havia aqui algumas tentações imobiliárias, não é? Organizar essas tentações? Não sei, porque eu não, como digo, eu tinha 30 anos, portanto, a minha vida trabalhava imenso no banco, trabalhava mesmo muito no banco, e portanto, eu não tinha, digamos, o contacto e a informação que eu hoje tenho, portanto, foi outra geração, desde logo a geração do Artur Santos Silva, é que esteve envolvida nessas conversas, nessas negociações e portanto, eu nessa altura não tinha essa... Depois, como administrador em 14. Em 14. E eu entrei em 14, fui cooptado porque o André Jordan, portanto, eu não entrei no início do mandato, entrei já a meio do mandato, porque o André Jordan pediu para sair e, portanto, eu fui cooptado pelo Conselho na altura, não é? Porque a Fernanda já deve saber, não é? O Conselho de Administração, 9 elementos, 2 são nomeados pelo Estado, os outros 7 são os administradores que cooptam o novo ou os novos administradores. Portanto, não é os outros 7, quer dizer, os que estão é que cooptam o novo administrador, não é? Sendo que 2 são nomeados pelo Estado. É isso. Foi uma surpresa ser cooptado. Quem que o convidou? Quem me falou foi o presidente na altura, o engenheiro Luís Braga da Cruz. Foi o engenheiro Luís Braga da Cruz que me convidou e que me falou. E fiquei muito contente, tive uma grande alegria, porque
é como digo, Fernando, eu já vivia muito Serralves, quer dizer, portanto vinha cá com muita frequência portanto, nessa altura já estava muito mais informado acerca da vida de Serralves e, portanto, provavelmente acharam que também por isso fazia sentido, não é? Quando entrou, que leitura é que fez do parque, da relação do museu com o parque, deste conjunto, das oportunidades, dos desafios? Quer dizer, assim, eu não fiz propriamente, no que diz respeito a isso, não fiz propriamente uma leitura totalmente nova, porque eu já conhecia, não é? E, portanto, como eu estava a dizer ainda antes, eu até lembro, uma vez convidaram-me, eu não era administrador, não sei se calhar era uma espécie de exame, não sei, mas convidaram para fazer uma intervenção, já não sei em que contexto é que foi, de uma conferência, e portanto, eu já nessa altura falava dos jardins, não é? Falava dos jardins. Lembro-me até nessa altura até ter falado de uma da escultura que eu gostava mais, que era do Cera, não é, que apesar de não ser muito visível, mas eu gosto dessa escultura, uma escultura fantástica, uma obra fantástica. Portanto, mas nessa altura, a ideia que eu tenho, não sei se tenho algumas notas ou alguns slides dessa apresentação, que já foi há muitos anos, mas tenho esta ideia que logo na altura destaquei bastante a importância dos jardins e desta combinação, a meu ver, ser como é, muito potente e muito única, não é? Sim, porque mesmo, quer dizer, eu interesso-me já há bastantes anos por arte contemporânea, mas quer dizer, eu compreendo que haja pessoas que não se interessem, mas também há muitas pessoas que gostam de jardins, não é? E portanto, hoje em dia há outros motivos para vir Serralves. Eu, por exemplo, também sou um cinéfilo, gosto muito de cinema, e portanto, hoje em dia, com a Casa do Cinema, é mais uma razão para as pessoas virem a Serralves, não é? Como a própria casa Art Deco, só por si, a casa é uma casa única, não é? Portanto, há muitas, mesmo para pessoas que tenham diferentes sensibilidades e interesses, não é? Serralves acaba por ter uma oferta fantástica, não é? Para quem como eu se interessa quer por jardins, quer... É perfeito. Não é a tempestade, mas é o jardim perfeito. Exatamente. O ecossistema perfeito. E hoje em dia, como é que olham agora? Eu acho que nestes últimos anos, não é? E coincidem com a sua presença da administração, parece que Serralves tem, de alguma maneira, chegado também ao topo de uma caminhada, não é? O desfecho de uma caminhada em que as peças estar estabilizadas, não as movimentações, nem as dinâmicas, nem as sinergias, mas as peças parece um puzzle quase perfeito, não é? Quer dizer, no respeito daquilo que é este acumulado e esta capacidade de se renovar e reinventar persistentemente, agora com a inauguração da nova aula, sim. Não é? E depois do Tritopol, quer dizer, parece que de repente as coisas... Como é que vê esta harmonia agora, não é? Com o parque, numa altura em que é também convergente a valorização, digamos assim, desta dimensão mais próxima da natureza e da relação com as pessoas. Quais é que são agora as grandes oportunidades, os grandes desafios? Pois, quer dizer, é difícil. Eu não diria chegar ao topo, por isso dá a ideia que... Portanto, eu acho que o que é de facto assinalável é esta capacidade de Serralves de se reinventar e de ter um nível de ambição muito elevado. Eu penso que logo desde o início, eu acho que é um aspecto muito importante, que hoje em dia parece óbvio, mas não era na altura, isso relaciona-se com aquilo que estava a dizer, com a sua pergunta inicial acerca do ambiente cultural no Porto e em Portugal em 87. É assim, Serralves logo desde o início, isso foi a primeira administração, e designadamente o primeiro presidente, o João Marcos Pinto, não é? Houve logo uma ambição internacional de Serralves mostrar os artistas portugueses
mas mostrar também artistas internacionais contemporâneos e o melhor e o mais interessante que se fazia e se vai fazendo por esse mundo fora. Portanto, houve sempre essa ambição, do meu ponto de vista é a que faz sentido, e mesmo para os artistas portugueses, do meu ponto de vista, até ajuda a mostrar a obra dos artistas portugueses num contexto internacional. Não é? E, portanto, acho que essa opção, que é uma opção hoje em dia claramente pacífica, mas foi uma opção que de facto foi tomada no início e obviamente reforçada pelo facto de termos tido a sorte de ter um primeiro diretor, Vicente Todoli, que também estava numa fase de arranque da sua carreira e que, portanto, abriu muito essas portas com museus e com artistas estrangeiros. Não é? Mas, de facto, nós temos, e em particular também nos últimos anos, como a Fernanda sabe, temos vindo a criar novas razões para as pessoas verem Serralves, novas razões para a existência de Serralves. Em particular, o interesse ou a importância dada aos jardins e ao parque, a mim agrada-me especialmente e também penso, contribuído para isso, dado esse meu interesse, essa minha afinidade. Mas sim, estou de acordo consigo que tem havido uma grande capacidade de estabelecermos novos desafios, novas ambições e de os concretizarmos. Eu acho que o que também tem acontecido nos últimos anos, tem acontecido sempre, mas agora nesta parte em que eu conheço mais por dentro, tem havido não só essa capacidade de ambicionar, mas também depois de concretizar e de fazer as coisas acontecer. Sim, nesta administração presidida pela Ana Pinho, de facto tem havido uma concretização enorme e, portanto, o que faz com que as pessoas, designadamente pessoas, se calhar que até podiam viver no Porto, mas que se calhar estavam um bocadinho menos, que vinham menos a Serralves ou que estavam menos informadas, quer dizer, hoje em dia tornou-se bastante incontornável, notório, não é? A forte atividade de Serralves e as várias dimensões de Serralves. E, portanto, eu acho que, sobretudo, atinge, não só no Porto, mas em todo o país, internacionalmente, tornou-se cada vez mais forte, embora Serralves, designadamente no que diz respeito aos artistas, aos diretores de museus, aos curadores, de facto, Serralves já há muito tempo que tem prestígio, não é? Que tem prestígio. Qual é o seu sítio preferido aqui do parque? Eu gosto de muitos sítios. Mas eu posso até, se calhar, como venho muito cá e hoje em dia passo muito tempo aqui, eu acho que ao longo do ano, e é uma das coisas que eu gosto, sei lá, começa o ano com as magnólias em flor, não é? Depois, a seguir, vêm as camélias, não é? E as camélias, eu gosto muito de camélias, eu próprio tenho um jardim de japoneiras e, portanto, gosto imenso de ver as camélias. Apesar de Serralves não ser um jardim de coleções, que não é, mas tem havido agora a preocupação mais recente de criar uma coleção de camélias, porque, como sabem, as camélias são a flor, a árvore aqui do Porto, não é? Há um culto grande. Depois das camélias vêm as azáleas, os rododendros, não é? Por exemplo, na altura dos rododendros, o Jardim do Relógio do Sol, onde hoje em dia está aquela escultura, o Sky Mirror do Anish Kapoor, nessa altura é fantástico, porque tem os rododendros em flor a refletir no espelho do Sky Mirror. Portanto, aí digamos que é o inverno, não é? Depois vem a primavera, que é onde nós estamos, e na primavera, por exemplo, associo muito a primavera às glicínias em flor, que a Fernanda pode ver aqui fora, mas que também, por exemplo, na Casa de Chá, que é um sítio que eu também gosto muito, mas a Casa de Chá, não sei se passaram lá agora, nem sei como é que agora com a chuva vai ficar, mas a Casa de Chá com as glicínias em flor é extraordinário. Depois,
E mesmo nesta altura, também aqui no Prado, não é? O Prado, nesta altura, é quando está mais bonito, com aquelas florzinhas. Depois, portanto, isto, estamos a falar da primavera. No verão, agora temos de novo as rosas, não é? Junho, julho, e isso foi uma coisa que esta administração também se empenhou muito, eu também insisti um bocado nessa, foi um bocadinho insistente aqui, porque o roseiral, que está referido nos guias, nos livros, como um ícone, um dos sítios a visitar, mas o roseiral estava um roseiral quase sem rosas e, portanto, foi feito um restauro completo do roseiral. O ano passado já tivemos rosas, claro que no primeiro ano não é a mesma coisa do que vai ser este ano e nos anos seguintes, e para nessa altura eu acho que o roseiral é o sítio a visitar, não é? Já durante o verão. Depois, no outono, não há dúvida que a Alameda dos Liquidâmbaros, não é? Com aquelas cores de outono, é um sítio extraordinário. Nós já fizemos alguns jantares de inaugurações. Penso que foi, por exemplo, o Anis Capur, penso que foi andou lá fora. Eu já estava na dúvida qual foi que estava uma noite fantástica. Estava uma noite fantástica. E portanto, eu diria que esta possibilidade ao longo do ano ir acompanhando a evolução dos jardins, e não há dúvida que há aqui uma harmonia, porque parecendo aqui há muitas, não é? A Fernanda que é historiadora e conhece a história, não é? Aqui há várias camadas, não é? Portanto, há a camada do jardim romântico anterior ao Conde de Vizela, portanto, aqui o lago, a gruta, portanto, tudo isso, esse pitoresco não é típico dos jardins românticos, e isso foi mantido. Depois há os jardins do Grébert, não é? Que foi a visão do Conde de Vizela, não é? Os jardins franceses, mas também porque o Grébert também trabalhou muito nos Estados Unidos, também ali nas Liquidâmbaros, também tem muito a ver com os jardins americanos, da burguesia americana dessa altura. E, portanto, que é um jardim espantoso, não é? Mas depois também temos com o Museu do CISA, temos o Jardim Envolvente, que é um jardim mais contemporâneo, portanto, no final dos anos 90, que é do arquiteto paisagista Gomes da Silva, não é? E mais recentemente, com o passadiço, nós, no fundo, reabilitamos toda aquela mata por baixo, não é? Que no fundo dá mais espaço, dá mais um percurso e dar a serralhos. Portanto, o que eu acho extraordinário é que nestes 18 hectares, estes diferentes tipos de jardins, até do ponto de vista pedagógico, eu acho que para um serviço educativo, acho que é muito interessante trabalhar isso. Mas como estes diferentes tipos de jardim que resultam desta história da Casa de Serralves, do Museu de Serralves e do período privado, do período público, como é que, no fundo, convivem muitíssimo bem. Portanto, eu diria que é isso que me agrada especialmente, não é? Mas, quer dizer, também já referi ao longo do ano vários sítios onde eu gosto de ir, onde eu gosto de estar. Há ali também o Redondo das Camélias, não sei se a Fernanda já lá foi, que tem ali um banquinho muito simpático, na altura das Camélias, tudo aquilo está em flor, junto à casa, quem vai para a Casa do Cinema, portanto não faltam espaços. Com a casa do cinema também foi muito interessante, para além obviamente da valia em si, intrínseca, também permitiu recuperar aquele espaço, que é um espaço que as pessoas nem sequer havia acesso público, portanto aquilo foi recuperado e depois tem a continuidade para o passadiço. E das salas no primeiro andar da Casa do Cinema, o CISA fez uma daquelas janelas dele, que tem uma vista fantástica para o arboreto, que é uma vista que nós não tínhamos, não existia, quer dizer, tinha-se a vista descendo o parterre central, tinha-se a vista ali do arboreto, onde está a escultura do Alberto Carneiro, dos cedros e tal,
mas não se tinha aquela vista que é uma vista extraordinária. E pronto, nós temos no museu, temos várias vistas do parque, dos jardins, agora com a Casa do Cinema, e obviamente da Casa da Vila também, agora com a Casa do Cinema também ganhamos isso. Portanto, o que permite ir ao encontro daquilo que a Fernanda estava a dizer, hoje em dia também é uma visão mais completa. Enfim, que há coisas que já cá estavam. Também havia pessoas que também tinham um conhecimento incompleto. Sei lá, havia muitas pessoas. Lembro-me com a anterior Ministra da Cultura, porque uma vez ela chegou um pouco mais cedo para uma inauguração e aproveitou para dar um passeio. Depois entramos no passadiço, não é? O passadiço já tinha sido inaugurado e do passadiço vê-se o prado, não é? E vê-se a quinta e vê-se uns animais e surpreendeu-a porque não era uma parte não era uma parte de Serralves que ela tivesse visitado antes. E como ela, muitas pessoas que vinham ao museu e depois não conheciam partes dos jardins, mas não. Eu acho que hoje em dia, e com o esforço que nós também temos vindo a fazer, acho que há um conhecimento muito mais completo de Serralves. E obviamente com todas estas... com estes novos equipamentos e que nós criamos, claro. O que significa o parque para si? Significa isto que eu lhe acabei de dizer, que nós temos, e até a propósito daquilo que a Fernanda estava a dizer, e é muito bom que hoje em dia haja todas estas preocupações com a sustentabilidade e com a transição climática, mas, do meu ponto de vista, nós temos que começar por cultivar o nosso próprio jardim, não é? Portanto, os jardins, não é? E para quem gosta e se interessa, e eu acho que cada vez devem ser mais, não é? Eu acho que se deve começar exatamente por nos preocuparmos, neste caso, já não é um jardim privado, mas acho que permite a todos aqueles que frequentam Serralves terem cada vez mais essa preocupação nas suas vidas, o gosto. Enfim, nem todos podem ter um jardim privado em casa, mas podem cada vez mais interessar-se pelas árvores, por saber o nome das árvores, as pessoas que não sabem, e saber daquilo que eu estava a contar, não é? De como é que é a evolução ao longo das estações, não é? Qual é a altura de ir ver as camélias em Serralves, qual é a altura de ir ver os rhododendros, qual é a altura de ir ver os liquidâmbares. Eu acho que, porque se houver esse gosto, se houver essa cultura, o resto também será cada vez mais fácil, porque as pessoas também defenderão mais facilmente, e que nós sabemos, infelizmente, e vemos isso muitas vezes, que se fazem, não é? Que se fazem agressões enormes ao património, ao arbóreo e aos jardins. E assim como hoje em dia também eu acho que as pessoas têm uma preocupação maior com a arquitetura, não é? E sei lá, Cisa ou Eduardo Souto Moura contribuíram enormemente, não só para que as faculdades de arquitetura tivessem tido a procura que têm tido ao longo dos últimos anos, mas que as pessoas cada vez mais, não tanto quanto eu gostaria, infelizmente, mas cada vez mais respeitem a importância do papel do arquiteto. E eu, da mesma forma, acho que os jardins também têm esse contributo a dar, que é na educação cívica, na importância que se deve dar aos jardins, aos espaços verdes, e isso eu diria que Serralves deu e dá e continua a dar um contributo enorme, e como digo, fiquei muito contente de também, de alguma forma, ter contribuído, para além da atividade, digamos,
originária, não é, de Serralves, o museu e a arte contemporânea, os jardins e o parque hoje em dia terem esta importância e esta relevância cada vez mais reconhecida. De facto, porque é que nós estabelecemos, porque é que estamos a celebrar 100 anos? Enfim, foi uma data que nós atribuímos porque foi, 1923, foi o ano em que o segundo conde de Vizela herdou esta propriedade, que já era da família, era muito mais reduzida, não é? Não tinha esta extensão, e a casa, existia cá uma casa, mas não era esta, como sabemos. E o segundo conde de Vizela teve, Carlos Alberto Cabral, teve uma visão de facto para 100 anos, não é? Quer dizer, não é que ele tivesse interiorizado assim as coisas, mas pelo gosto que tinha de fazer as coisas bem, com ambição. Portanto, teve ambição, não é? Essa ambição vê-se também na forma como ele foi adquirindo propriedades à volta, porque isto não era tudo estes 18 hectares, portanto, havia uma propriedade original e ele depois foi comprando. E portanto, ele teve essa visão e, obviamente, essa capacidade financeira. E quando ele se viu obrigado, não é, por razões económicas, a vender, não é, ao Delfim Ferreira, e portanto, ele de facto acabou por não viver, porque a visão começa em 23, mas demorou muitos anos a concretizar, foram 20 anos para concretizar a visão da casa, dos jardins, e para ele poder vir viver para cá, não é? Portanto, depois viveu poucos anos, porque vendeu salvo erro em 53, ao Delfim Ferreira. Portanto, um sobrinho ter-lhe perguntado ao tio, mas porquê é que não vende partes da quinta, não é? E consegue manter-se aqui. E ele disse que não, porque era fundamental manter a totalidade, a integridade. E depois, o que é de facto extraordinário, o Delfim Ferreira comprometeu-se, quando comprou, a manter este todo, e depois os descendentes do Delfim Ferreira, a quem nós também temos muito que agradecer, honraram esse compromisso do Delfim Ferreira. Então nós temos imenso que lhes agradecer. O que eu diria é que, de facto, é importante ter ambição. É importante ter ambição. E repara, uma casa como esta casa Art Deco, pensada nos anos 20, anos 30, é preciso, pronto, ele era uma pessoa viajada, cosmopolita, portanto é preciso ter um gosto, uma ambição, um rasgo, não é? Porque ele, no fundo, ele foi o arquiteto disto tudo, porque ele, tanto quanto eu vou sabendo, ele recorreu a vários arquitetos e paisagistas, mas depois tinha cá o arquiteto Marcos da Silva, cá no Porto, para coordenar, mas ele, no fundo, ia recebendo ideias daqui e daquela, e, portanto, ele foi o grande arquiteto, com ambição, obviamente tinha capacidade financeira para o fazer, felizmente, mas portanto, vale a pena fazer as coisas com ambição, portanto, temos que ter ambição. Acho que depois aquilo que se fez, agora no último terço dos 100 anos, com a constituição da Fundação de Serralves, houve também uma grande ambição, quer na parceria Estado-privados, tanto com as empresas, com a burguesia, sobretudo do Porto, mas não só, houve ambição. Também naquilo que eu disse há pouco, desde o início, a visão internacional. Houve ambição, não é? E pronto, não chega a ter ambição, é preciso depois também ter capacidade de concretizar. E portanto, eu acho que a mensagem é muito essa. Temos que continuar a ter ambição, ter essa capacidade de nos reinventarmos, e temos aqui uma responsabilidade muito grande, quer aqueles que transitoriamente vão passando para a administração, que têm uma responsabilidade um bocadinho maior, mas todos aqueles que são amigos de Serralves, que são visitantes de Serralves, que fazem parte das equipas de Serralves, no museu, nos jardins, todos estão a contribuir para manter um património que eu espero. Vamos ter que fazer alterações, por exemplo, os liquidâmbares, a vida dos liquidâmbares é à volta de 100 anos, não é? Portanto, uma das coisas que aqui no parque
as pessoas têm que se preocupar é que vamos ter que substituir estes liquidembas, mais dia, menos dia, ou vamos gradualmente, ou menos gradualmente, porque as árvores também têm um tempo de vida. Mas isso faz parte porque o jardim está sempre em evolução portanto, o que eu quero é que cada vez para mais pessoas Serralves seja incontornável em Portugal, lá fora, no Porto, no Porto eu acho que há um grande sentimento de pertença, de Serralves, independentemente das pessoas virem mais ou menos, mas esse eu acho que é um grande adquirido e que nos últimos anos, de facto, como há pouco falámos, acho que teve um salto enorme de atividade e de notoriedade e de reconhecimento, pronto, e acho que é extraordinário, e acho que o Estado fez aqui também... Temos poucos exemplos como este? Não, temos poucos, mas não é só em Portugal, mesmo, quer dizer, nos países anglo-saxónicos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, há muito mais esta tradição do give back e, obviamente, também há outro tipo de fortunas. Mas, independentemente disso, é um exemplo extraordinário na Europa continental, porque, como a Fernanda sabe, todos os anos, quer dizer, o Estado dá um contributo muito relevante, mas cobra 1/3 do orçamento. Portanto, é preciso ter receitas para os restantes 2/3, não é? E também é preciso angariar novos fundadores para financiar os investimentos e a constituição da coleção de arte. Portanto, é isto. É uma grande responsabilidade, é uma grande responsabilidade, sem dúvida. Eu isso tenho consciência da responsabilidade grande que temos, não é? E obviamente, eu também tenho muito esse sentido nós temos de ter gratidão por todos aqueles, uns mais, outros menos, mas houve muita gente, que desde o visionário, não é? Até às pessoas agora já com a Fundação de Serralves, que aqui têm trabalhado. Temos que agradecer a imensa gente, não é? E, portanto, isso Serralves é bastante respeitado. A sua independência, eu acho que acho que é muito importante. E eu acho que também o Estado, através dos seus sucessivos governos, tem sempre reconhecido, e eu acho que cada vez mais, a importância de Serralves, mas também a independência de Serralves, que eu acho que também é uma das razões. Acho que é também uma das razões do sucesso. É a governação que temos, a governação que temos é uma governação exigente e que exige muito. E esse give back ao próprio Estado, não é? Porque, no fundo, também há aqui poucas instituições que depois também conseguem ter o tal retorno e corresponder àquilo que também é o investimento do Estado aqui. Sim, mas eu acho que aqui o Estado tem um efeito multiplicador. Eu acho que os sucessivos governantes têm tido consciência disso, mas isso não é de facto um grande exemplo de que nos orgulhamos muito todos.